Agora quero convidar aqui meu amigo Marcos Madaleno. Amém? Glória a Deus. Quem aqui já conhecia o Marcos? Pelo menos pela internet, pela internet, né? Pouca gente, hein? Vocês sabiam que ele é goiano? Ele é goiano, ele deve falar daqui a pouco aqui. E se você é líder de jovens e não conhece o Marcos, depois a gente vai orar por você aqui no final, tá bom? Viu? Porque você deveria. Eu tenho certeza que Deus ministrou algo no coração e na mente dele, que ele vai transmitir para nós nessa noite. Deus vai falar conosco. Você crê nisso, amém? Então estenda suas mãos para cá, por gentileza. Senhor, nós apresentamos a vida do Marcos diante de Ti mais uma vez. Senhor, crendo que o Senhor já deu a palavra para ele, está no seu coração, na sua mente. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através do Teu Filho. Renova a nossa mente, transforma as nossas vidas por meio da Tua palavra. Que o Seu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paz de Jesus, tudo bem, meus irmãos? Muito boa noite, que alegria estar aqui com você. Você tem expectativa na palavra de Deus? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Essa segunda pergunta é importante também. Você pode se sentar no seu lugar por enquanto. Que honra, que alegria estar aqui. Pastor Eberton, a gente conversava há um tempo. A gente tinha uma conferência de juventude no período do carnaval e nunca consegui atender esse convite. E fiquei muito feliz de poder estar nessa edição, nesse ano. É uma honra mesmo para mim estar aqui. Queria honrar aqui também pastor Clarimundo, pastor Odete, por esse lindo trabalho que eu até pude acompanhar de longe. Eu vi também aqui hoje sobre tantos homens de Deus e um avivamento que está acontecendo na nossa nação, de diversos lugares, de diversas formas. E esse é um dos lugares onde Deus tem feito muitas coisas lindas e enchido a nova geração com o seu Espírito. E sabe que você, quando encontra alguém ao redor do mundo, sabe o que eles te perguntam? De muitas partes do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, eles perguntam: me fale sobre o avivamento que está acontecendo no Brasil. Me fale sobre como é esse ambiente onde Deus está fazendo tantas coisas incríveis. E nós estamos nesse ambiente. Eu trago aqui um abraço do meu pastor Carlito Paz, pastora Leila. Queria te apresentar minha família também. Tem uma imagem aí da minha família. Minha esposa que ela me aguenta há 12 anos já, gente. Está ali, ela ao meu lado, a Mariana. Tem o meu filho mais velho, o Levi. Ele é o mais responsável e tal, mais líder. O Samuel é o menino das perguntas. E o Pedro é o nosso xodó, que veio ano passado. O Samuel ele faz perguntas assim: pai, se chover molha a lua, existe preto claro, existe branco escuro, o que tem embaixo da rua? E um dia o trânsito parou, ele começou a me perguntar: pai, por que Deus criou o trânsito? Um Deus bom, Ele vai criar o trânsito? Uma pergunta apologética, eu preciso de ajuda para responder essa pergunta. Como que um Deus bom faz uma coisa ruim? Falei: filho, foi a gente que fez o trânsito, não foi Deus. E aí, segundo dia ele pergunta a mesma coisa, terceiro dia ele pergunta a mesma coisa. E eu falo para ele a mesma coisa, ele vira para mim e fala: pai, eu já sei quem fez o trânsito. Foi o diabo que fez o trânsito. Ele tem uma certa razão, né? Mas aí o Pedro, que é o nosso xodó, que chegou aí no meio da pandemia, olhos claros. Às vezes as pessoas falam assim: que menino bonito, é seu filho? Eu não sei por que essa pergunta, essa segunda, né? Então tá aí, minha família não é perfeita, mas eu morreria por ela. A minha igreja não é perfeita, mas eu faria tudo por ela. E eu quero te dizer algo aqui: ame a sua família, ame a sua igreja, ame o lugar onde Deus te plantou, faça a diferença nesse lugar, cumpra o seu propósito ali, e Deus vai te honrar aonde você está, amém? Eu queria passar um vídeo de uma oportunidade de treinamento ministerial que nós começamos há 3 anos atrás, e aí jovens do Brasil inteiro começaram a se mudar para passar 1 ano para um treinamento ministerial para servir a Deus na sociedade. Alguns vão ser pastores, outros vão ser, por exemplo, a Bianca trabalhava lá na Paulista, num grande escritório de advocacia multinacional, e Deus falou com ela que ela seria juíza e profeta. E aí então, um dia Deus falou com ela: você está se preparando para ser juíza, mas aonde você está se preparando para ser profeta nessa nação?
E aí então ela pediu as contas, mudou para a nossa cidade, para 1 ano de treinamento, e depois a gente devolve todo mundo, tá? E tem uma promessa, a gente devolve melhor do que enviou, tá bom? Então, sabe por quê, gente? Tem muitas escolas ministeriais ao redor do mundo. O Brasil já mandou muita gente para o mundo, para treinar, para se preparar, e tudo bem, nem todo mundo pode, e não funciona com todo mundo também, nem todo mundo volta. Então eu quero te falar algo, eu acredito que está no tempo que o mundo vai começar a mandar gente para o Brasil para se preparar aqui, para ser avivalista ao redor do mundo. E essa escola ministerial nasce dessa iniciativa também. Queria que colocasse aí, então, o vídeo do IC College para você conhecer um pouquinho o que Deus está fazendo ali no nosso meio, por meio dessa iniciativa. Hoje já são mais de 120 jovens que estão ali morando durante 1 ano para serem reenviados para as suas cidades. Está aí o vídeo, pode colocar por favor. Se você é um jovem vocacionado que ama Jesus, está cheio de sonhos e visões para a sua vida, mas quer potencializar o seu chamado, a sua visão de mundo, com certeza o IC College é a resposta de Deus para você. IC College é ter a percepção que você foi escolhido, que você vai ser lapidado, que você vai ser afiado, polido e que você vai estar pronto para ser enviado. IC College não é um seminário, não é uma escola bíblica, é uma escola preparatória para a vida, uma escola ministerial que vai colocar cada um dentro do seu chamado, potencializando sonhos e vocações. É uma formação intensa de quem acredita, que tem que estar preparado para manifestar o reino na sociedade. Agora estamos com áreas específicas já, trabalhando a atuação ministerial de cada um com a mão na massa, com grupos de mentoria, e o IC College é sobre isso. .com.br, as inscrições para o 2º semestre estão abertas e deve se encerrar ali por volta de abril, no começo de maio. Então você precisa estar servindo uma igreja local, ser enviado e aprovado por seu pastor, e nós vamos te receber lá com muita alegria. Amém? Queridos, o primeiro livro que eu queria falar, você só vai ter disponível na Amazon. Não consegui chegar com ele aqui, acabou no primeiro lugar que eu fui, que é o Creatives, que vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai discorrer aqui hoje. Eu queria falar desse livro aqui, Ministério com Jovens. Eu escrevi esse livro em 2017, depois de 15 anos atuando como líder de jovens, 2 anos aqui em Goiás, com o meu pai, sou filho do pastor Newton, da pastora Jane. Eu servi com eles, na igreja deles, como líder de jovens. Depois eu me mudei para atuar na minha área profissional, para São Paulo, e depois de 2 anos eu me tornei líder de jovens na igreja da cidade, e estou atuando lá também ali há quase 15 anos. Na época eu tinha 15 anos de ministério de jovens, e eu escrevi esse livro, e a editora acreditou como sendo assim, um livro que não é para toda a igreja, é para os jovens, não é para todo jovem, é para quem deseja ser líder. Então fizeram 1000 livros, só que no primeiro mês esgotaram todos os livros. E aí então, nós já estamos hoje com quase 20 mil livros distribuídos no Brasil, e eu acredito, um livro para liderança, que está com esse número de distribuição, é porque Deus está levantando uma nova geração de líderes na nossa nação. Então, se você lidera nova geração, se você acredita que Deus te chamou, se você serve numa equipe ministerial, tem um chamado para liderar, esse livro é para você. Amém? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Você tem expectativa no que Deus vai falar com você? Amém? Já oramos aqui, já abençoamos esse tempo. E eu queria ler com você
Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. É tempo de recomeço, é tempo de novas histórias. E o texto vai aparecer aí para você também projetado. E eu queria ler aqui, Colossenses 3, versos 9 e 10. A primeira parte, depois a segunda parte do verso 10. A primeira parte do verso 9 e a segunda parte do verso 10. Vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. O apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos de Colossenses, um lugar de muita filosofia, de muito conhecimento, de boas universidades daquele tempo, próximo à grande capital da Ásia Antiga, Éfeso. E ali então, eles que começaram a ser bombardeados com todo tipo de ideologias, com todo tipo de informação. E aí ele fala que se converter a Jesus é se despir do velho. Fala comigo, despir do velho. E não adianta só se despir do velho, é se revestir do novo. Fala comigo, revestir do novo. E aí, qual que é o nosso padrão? Qual que é a nossa referência? A nossa referência é o Criador, e nos tornarmos semelhantes ao nosso Criador. A experiência de conversão é uma experiência de renovação, é uma experiência de novo nascimento, é uma experiência de recomeço, que vai abrir um horizonte de grandes recomeços na nossa vida. É um ambiente de inovação, de deixar o velho para trás. E aí então, nós começamos a entender a importância de criatividade para a nossa vida. Aí você fala assim, numa conferência que é conhecida pelo fogo do Espírito Santo, que visita a nova geração todo ano, em uma igreja, não estou falando para uma equipe de líderes, eu não estou falando para o time de multimídia, que está fazendo um bom trabalho, não estou falando aqui para a galera só da música. E falar nisso, daqui a pouco você vai ter Marcelo Marques, você vai sentir o fluir de Deus aqui, mas nós não estamos falando aqui só para o time da música, eu estou falando para toda a igreja. Por que falar de criatividade para toda a igreja? Por que isso tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre isso. Se você for para o primeiro verso da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, o que você vai encontrar lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Qual que é a primeira característica que Deus decidiu revelar sobre si mesmo na Bíblia? Que Ele é um ser criativo. Ele é um ser criativo. Gênesis capítulo 1, verso 26. A Bíblia nos fala de uma criação coletiva. Vai juntar Pai, Filho e Espírito Santo. E aí no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis: e disse Deus, façamos o homem. A Trindade reunida fala, façamos no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se Deus é criativo, e eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, logo o que acontece? Eu sou criativo. Amém? Quem se considera criativo aqui? Quem não se considera criativo? Fala assim, pastor, tiver que desenhar um boneco de pauzinhos no guardanapo, eu sou uma negação. Se eu tiver que falar um verso romântico, o máximo que sai é eu te amo e pronto, acabou. Mais nada. Eu não sei se você se considera criativo. Talvez tem gente que fala assim, criatividade é um talento, criatividade, sabe, é um dom. Eu não tenho esse dom. Vamos passar lá para o pessoal que tem esse dom. Agora deixa eu te dizer algo. Eu gosto do que o Dan McCollum fala. Ele que escreveu Comunidade Profética, ele fala assim: criatividade não é um estado de espírito. Criatividade não é um dom, é a própria natureza de Deus dentro de você. É a própria natureza de Deus dentro de você. Então vamos fazer um coach do bem aqui. Coloca a mão no seu coração. Fala, eu sou criativo. Eu sou criativo. Eu espero que até o final dessa mensagem você acredite nisso.
Quando vamos continuar falando aqui da palavra de Deus, sabe? Quando a gente olha, por exemplo, para dois elementos que Deus decidiu trazer para nos lembrar da aliança que Jesus tem conosco, e falarmos então da volta do Senhor, e lembrarmos do que Jesus fez por nós na cruz, a ceia do Senhor. Alguns falam a Santa Ceia, outras igrejas falam a ceia do Senhor. Tem dois elementos que simbolizam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que é o quê? O pão e o vinho. Quando eu falo do pão e do vinho, Deus não deu o trigo e a uva, Ele deu o pão e o vinho. O que isso significa? Que Deus vai usar a arte culinária, o ato humano de criar. Ele vai celebrar isso, Ele vai trazer esses elementos como, então, dois elementos importantes para nós lembrarmos do que Ele fez por nós. E aí nós vamos vendo a natureza, ela é abundante em cores, em formas, em cheiros, e não apenas funcionais. E aí você fala, mas por que você está me falando tudo isso? Deixa eu te dizer algo, eu lidero jovens há muitos anos. Eu vi muitos movimentos de jovens nascerem no Brasil, eu estudei movimentos ao redor do mundo. E tem muitos movimentos voltados para a santidade, para a consagração, e eu sou muito a favor deles, eles são muito importantes, e nós temos que ter namoros santos na juventude. A gente tem que ter jovens que têm caráter, que não se corrompe com lucro desonesto. Nós temos que tirar as pessoas das drogas, da depressão, e nós temos que trazer cada um com as mãos limpas e coração puro diante de Deus, para que quando o salmista fala, isso aconteça no nosso meio. Quando o Senhor convocar as suas tropas, os seus jovens vão comparecer com vestes santas no romper da alvorada, não à tarde, não, sabe, de uma forma tardia, eles vão comparecer santos para servir a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando o Senhor nos convocar, santidade é um pré-requisito, mas não para aí. Sabe por quê? Porque apenas não pecar é muito pouco para toda a potência da vida cristã. Eu cansei da gente ficar preocupado quando a gente vai mandar os jovens para a faculdade, e a gente pega e fala assim, o que a gente vai fazer para eles não virarem ateus? Será que ele vai continuar crente? Eu já orei para menino passar para medicina, que passou, mas hoje não acredita mais em Deus. E aí então a gente vê esse ambiente, e aí a gente fala, o que a gente vai fazer e tal. É uma preocupação legítima, mas está na hora da gente enviar os jovens para a faculdade, para enviar eles para um lugar de avivamento e conquista. Quando Satanás vê aquele cara cheio do Espírito Santo, aquele homem de Deus, aquela serva do Senhor, andando pelos corredores da faculdade, no primeiro dia, eles vão falar, acabou pra gente, chegou aquele cara cheio do Espírito Santo, chegou aquele homem de Deus. Ele vai fazer desse lugar um lugar de adoração a Deus. Não é os pais que enviam que tem que ficar na tarja preta, não, é o inferno que tem que ficar na tarja preta. E sabe, quando a gente fala de criatividade, de inovação, a gente está falando de pessoas que trocam atmosferas, pessoas que transformam ambientes, pessoas que não ficam na defensiva só dizendo, não, como eu não vou aqui me corromper, mas pessoas que vão pensar, como nós vamos criar um ambiente onde cada pessoa nesse lugar vai querer conhecer a Deus. Eu me lembro, sabe, das coisas mais simples da vida, até aquelas que mais impactam a humanidade. Criatividade tem a ver com resolver problemas, tem a ver com você dar uma solução nova, não está ligado apenas ao campo das artes. Por exemplo, quem aqui é pai e mãe? Deixa eu ver, tem muitos pais e mães aí. Quando um menino não quer comer, o que você faz? O que seria de nós sem Santos Dumont, né? A gente fala assim, olha o aviãozinho, o menino come. Você resolveu um problema de uma forma não convencional, você criou uma solução. Eu me lembro que um dia eu fui cortar cabelo do Levi. Eu achei que ia pagar 4 cortes de cabelo, porque o menino ficava quieto na cadeira. E ali então eu estava dando 1 hora e ele não ficava quieto, e eu estava ali querendo que ele cortasse. Eu não ia chegar em casa, minha esposa ia perguntar, mas não cortou o cabelo? Eu falar para ela, não consegui fazer ele ficar quieto, é uma derrota, né? Aí eu falei, eu tenho que dar um jeito. Estava na época das Olimpíadas, ele é competitivo, eu não sei de quem que ele puxou isso. Aí
eu pego e olho para ele e falo: você está nas Olimpíadas do corte de cabelo, você está em último lugar. E eu comecei a narrar como se fosse uma competição. E ele sentou na cadeira, fez uma cara de mal que ia ganhar o negócio. E ele lá. E eu falando, e o barbeiro rapidamente começou. 5 minutos o menino estava com o cabelo cortado. Quando terminou de cortar o cabelo, o barbeiro vira para mim e fala assim: eu não estou preparado para ser pai, não. Aí eu falei: não, calma, vai chegar, vai dar certo, Deus vai te abençoar, você vai formar uma família linda. E ele pegou e virou para mim e falou assim: eu não tive um pai que fez isso comigo. E ali então eu peguei e comecei a perceber o ambiente, eu comecei a ministrar o coração dele. Eu falei: você tem um pai que nunca te abandonou, você tem um pai que vai te ensinar, você tem um pai que vai ajudar você a ser um grande marido, um grande pai, um grande profissional. Ele nunca te abandonou, ele nunca vai te abandonar. E naquele momento, gente, 5 minutos, o ambiente mudou. Tinha alguém naquele lugar clamando pela presença de Deus. Tinha alguém naquele lugar querendo conhecer a Deus. Tinha alguém querendo saber que pai é esse que não nos abandona. Tinha alguém ferido buscando cura em Deus. E eu abracei ele, eu comecei a chorar com ele dentro daquela barbearia, meu filho junto. Isso é um ambiente simples, onde nós podemos criar um novo desfecho, onde nós podemos trazer uma nova solução, onde nós não vamos reclamar. Tem muito crente comentando a história: a faculdade é um ambiente hostil à fé. Tem muito líder de jovens comentando o seu ministério de jovens: o povo não quer orar, o povo não quer servir, o povo não quer evangelizar. Deixa eu te dizer uma coisa: você não nasceu para ser comentarista da história, você nasceu para reinar com Cristo, você nasceu para ser protagonista com Deus na história. Aleluia! Aleluia! Você não é mais alguém que vai mimizar, sabe? Mimimi, aquele que reclama, não. Você é aquele que oferece solução, porque você serve ao Deus de solução. Sabe o que é falta de novidade na terra? Falta de criatividade, falta de um ambiente novo, falta daquele lugar onde Deus se move. É falta de intimidade com o Criador. Falta de novidade na terra é a ausência de intimidade com o céu. E é tempo de aumentarmos a nossa intimidade com o céu. É tempo de sermos mais parecidos com Jesus. Queridos, eu amo ambientes onde Deus se move. Eu amo a profecia. Eu amo os milagres. Eu amo o culto forte, que a gente cai. Sabe? Mas o culto é forte. Não é o tanto que você ficou arrepiado ou se você caiu aqui. É o quanto a sua segunda-feira foi relevante. É o quanto a segunda-feira você foi entregue para a sociedade uma pessoa melhor. Sabe, a saúde de uma igreja não é medida, a saúde de uma conferência não é medida pelo número de pessoas sentadas nos bancos, mas pelo número de discípulos enviados depois que ela aconteceu. Sabe, nós temos que começar a perceber que nós temos um ambiente onde Deus nos envia, onde nós podemos transformá-los em ambientes onde Deus se manifesta e é glorificado. Nós mudamos ambientes. E nós, sabe, quando eu olho, por exemplo, para Zacarias 1, versículos 19 a 21, eu estou aqui na introdução, eu não vou ler esse texto, mas eu vou te falar o que acontece lá. 4 grandes poderes se levantam para uma grande guerra, para destruir o povo de Deus. Sabe o que Deus levanta para aterrorizar os inimigos de Deus, para vencer uma guerra? Deus levanta 4 artesãos, 4 artistas. E sabe, Deus está levantando aqueles que vão criar músicas, poesias, aqueles que vão criar filmes,
aqueles que vão vencer casos de forma criativa no meio jurídico, aqueles que vão renovar a aprendizagem nas universidades, e ao invés da gente ficar falando o que os professores estão fazendo, nós vamos formar os professores mais cheios do Espírito Santo, que essa nação vai conhecer, e criativamente, eles não apenas vão ensinar o Evangelho, eles vão ter o melhor ensino que essa sociedade conhece. E ao invés de nós ficarmos aterrorizados nessa guerra, Deus vai nos colocar acima dessa guerra. Deus quer te colocar acima dessas guerras que têm aterrorizado o povo de Deus. Esse é o tempo de Deus para a nossa nação. Você é a resposta. Eu falei aqui biblicamente sobre a importância da criatividade. Vamos para o mercado. Tem uma pesquisa de mercado. O pastor fez aqui um momento de dízimos e ele falou sobre os seus sonhos, de fazer a diferença, de ser honrado no mercado de trabalho. Eu penso que todo jovem cheio do Espírito Santo quer fazer a diferença lá, quer ser honrado lá, quer prosperar lá. E aí tem as 10 principais qualidades que o mercado no mundo elegeu como sendo as mais importantes. Olha aí, Fórum Econômico Mundial. E aí você vai ver que inovação está em primeiro lugar, criatividade está em quinto. No contexto brasileiro, criatividade ficou em primeiro lugar. E eu olho para esse ambiente, sabe por quê, gente? Porque informação tem demais. Tem tanto curso na Hotmart, que você tem que fazer um curso para saber que curso que você faz, não é? Então dar conhecimento para o povo, a gente já sabe. Agora, o que fazer com o conhecimento? Como criar uma solução nova? Como mudar o ambiente? Como fazer uma equipe funcionar? Isso é algo da inovação e da criatividade. E quando eu olho para isso, eu fico pensando, quem tem o endereço do Criador? Quem tem intimidade com o céu? Você precisa se destacar lá. Alguém cheio do Espírito Santo, ele vai ter intimidade com o céu e ele vai brilhar nesse ambiente e Deus vai ser glorificado por meio de sua vida. E aí eu peguei a entender aqui, comecei a entender como pequenas ideias fazem diferença. Vamos falar aqui sobre algumas ideias que têm impacto na sociedade. Lembrando aqui do que Tiago escreveu, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva, aquilo que é bom que foi entregue, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, toda boa dádiva vem de Deus. E olha que boas dádivas nós podemos reconhecer. 3 designers, coloca a imagem para mim, por favor. No contexto de pandemia, os jovens, a maioria deles não estavam morrendo de Covid, mas estavam tendo sonhos adiados. O emprego foi adiado. Aqui, eu não sei como foi, lá na minha igreja, muitos adiaram os casamentos. Eles adiaram as viagens, que estavam com visto pronto, mala pronta, tudo pronto. E eles começaram a ter ali uma crise de ansiedade, depressão. E aí 3 meninos, 3 jovens, eles se juntam. E eles dão um curso de design para jovens da periferia da cidade de São Paulo. Sabe quantos designers eles formaram? 2.000 designers. 2.000 designers. Agora imagina alguém cheio do Espírito Santo formando os designers e ensinando quem Jesus é para eles. Um menino indiano, 13 anos de idade, sabe o que ele fez? Ele criou uma impressora em braille, com Lego. E sabe o que aconteceu? Essa impressora é 75% mais barata do que as impressoras convencionais. Isso teve impacto na vida de 35 milhões de deficientes visuais ao redor do mundo. Uma boa ideia e muita gente que é abençoada. Você nasceu para entregar um presente de Deus para essa sociedade. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. E nós podemos ser esse agente de boas notícias em diversas áreas. Porque Jesus, quando curou alguém de lepra, Ele estava resolvendo um problema real das pessoas. E hoje nós podemos fazer isso por milagre, sim, e por diversas formas que, se nós nos importarmos e se nós usarmos bem aquilo que Deus nos deu. Eu vi, por exemplo, um aparelho de eletrocardiograma que custava $10.000, que os indianos não podiam usar. E aí chegou os engenheiros na Índia, viu que 90% do povo não podia usar.
e o aparelho pesava 135 quilos e custava $10.000. Eles criaram então um aparelho de $500, que pesa menos do que uma latinha de refrigerante, que é o aparelho que nós temos de eletrocardiograma na maioria dos atendimentos convencionais no Brasil e no mundo hoje. Num contexto de necessidade, surgiu a criatividade. Eu me lembro um dia, na palavra de Deus, em que os discípulos desprezavam 5 pães e 2 peixinhos, porque era pouco demais. E naquele contexto de necessidade, Deus alimentou uma multidão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, com aquilo que talvez você está desprezando, Deus quer usar você para trazer uma solução criativa, poderosa, milagrosa, e você vai alimentar multidões. Aleluia! Então nós podemos ser ativados por Deus, pelo seu Espírito. Temos essa indignação criativa. O profeta, ele tem uma indignação, ele olha, ele fala, pode ser diferente. Sabe, use isso, canalize isso para aumentar a sua intimidade com Deus e para fazer a diferença na sociedade. Eu sinto de contar um testemunho que aconteceu comigo aqui, porque talvez tem muita gente na nova geração que tem feito das suas indignações uma batalha nas redes sociais. Esse não é o seu campo de batalha. Eu me lembro que um dia eu cheguei para servir, para participar de um culto de jovens na minha igreja. Sabe o que meus amigos falaram? Eu queria conhecer o culto. Eles falaram assim, não vai não, que é ruim demais. E eles decidiram ir para o boliche, eu fui para o culto, naquela noite. E naquele culto, quando terminou o culto, que já estava mudando, estava melhorando, eu cheguei e falei para o pastor, pastor, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou designer. Ele falou, então eu vou te mandar uns slides para você fazer. Naquela primeira noite que eu fui, eu me tornei um voluntário. Aquela igreja tinha cerca de 3.000 membros e não tinha 100 jovens no culto. Hoje aquela igreja tem mais de 5.000 jovens participando dos programas de final de semana. Hoje aquela igreja tem mais de 20.000 membros. Hoje aquela igreja tem cerca de 20 jovens que nasceu daquele contexto, que foram enviados para plantar igrejas em outros lugares. E sabe, eu aprendi com essa realidade que eu não posso, se tem alguma coisa naquele ambiente que eu vejo que pode melhorar, eu posso ser resposta para aquele problema. Você não pode ficar mudando de igreja para encontrar pronto aquilo que você deseja que aconteça na sua igreja. Que você seja a resposta para aquilo que ainda não tem na sua igreja, aconteça para a glória de Deus. Você não é extrativista, você não é consumidor espiritual, você é discípulo de Jesus, você é chamado por Ele para fazer a diferença no lugar que Ele plantou você. Se posiciona lá onde você está. E eu queria conversar com você sobre 5 formas que você pode ativar a criatividade na sua vida. Então você entendeu que você é criativo. Você entendeu que soluções criativas transformam ambientes e vai melhorar a vida das pessoas. Você entendeu que Deus quer te levantar para trocar atmosferas com ideias que Deus vai te dar. Como que isso vai acontecer? Primeiro, ativar a criatividade na sua vida é despertar a sua alma para sentir e criar com Deus. Salmo 57, verso 8, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Sabe, despertar a alma para sentir com Deus. Nesse contexto, leia o Salmo 57, Davi está em depressão, Davi está frustrado, Davi, ele está sendo perseguido, Davi está em guerra. E Deus vem com uma intervenção, e Ele fala, vou despertar a minha alma. E sabe,
Talvez você tenha caminhado por meio de frustração, por meio de dores. Talvez você tenha enfrentado luto. Talvez você tenha enfrentado traição. Talvez você enfrentou a ausência dos seus pais. Talvez são muitas notícias ruins. Talvez você não tenha as oportunidades que você gostaria de ter, de estudar em determinado lugar, de fazer determinado curso, de viajar para algum lugar. E você foi ficando azedo, você foi ficando ácido, você foi ficando dormente. Você começou a ver as notícias e isso mexia com você. Você começou a usar um aplicativo chamado Instagram, e você começou a olhar para a vida das pessoas, e você começou a se comparar, e você começou a ficar triste, você começou a ficar machucado. Sua alma dormiu, sua alma se entristeceu. E sabe, gente, quando a nossa alma dorme, quando a nossa alma não está despertada, acordada para ouvir a Deus, você ouve uma pregação, ela não fala mais com você. Você ouve uma canção, você não sente nada. Alguém te aconselha, não chega no seu coração. Mas quando ela está viva, quando você está sensível à voz de Deus, acontece o que aconteceu comigo esses dias. Eu fui assistir o filme do Homem-Aranha e Deus falou comigo. Tudo fala com você. Você vê um pôr do sol, é Deus sorrindo para você. O cara é líder de jovens, pastor Eberson, e ele tem uma alma viva, ele tem vontade de mudar o mundo, ele quer trazer algo novo para a igreja, ele quer, sabe, como que eles vão evangelizar, como é que eles vão adorar mais a Deus. Ele vai no shopping, vê uma vitrine e tem uma ideia. Vou levar essa ideia para lá, vou fazer um cenário diferente. Todo o ambiente, Deus fala com ele. Ele vê uma história, uma notícia sobre alguém que teve uma ideia, e ele tem uma ideia. Talvez a sua alma dormiu, e é tão interessante que Davi fala assim: eu vou despertar a alvorada. A noite, na Bíblia, está ligada a quê? A tristeza, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse: enquanto é dia, trabalhem, porque vai chegar um tempo que vocês não vão poder mais trabalhar, então preguem enquanto é dia. Então está falando de porta fechada, está falando de tristeza, a noite é isso. E aí Davi está falando que ele está no meio da noite, no meio do problema. Mas quando a alma dele acorda para Deus, ele fala: traz a harpa, traz a lira. Não vai ser mais noite, eu vou despertar a alvorada. Quando você ama a Deus, ouve a Deus, você vai fazer amanhecer na sua vida. Aleluia! Vai ter aquele ambiente de portas fechadas. Criatividade é multiplicar recursos financeiros de forma criativa. Às vezes as portas estão fechadas, mas você ouve a Deus, Ele te dá uma ideia e você prospera. Deus te dá uma ideia e você sabe o que tem que fazer, você sabe aonde tem que servir, você sabe como tem que trabalhar. Queridos, às vezes uma porta fechada não significa que no reino do céu ela está fechada. Talvez ela só não pode ser acessada pelos velhos caminhos. Eu me lembro uma vez, 2007, faz tempo, né? Estou velho, obrigado. Aí o que acontece? A gente estava lá, ia fazer um acampamento de jovens. Levar os jovens no meio do carnaval para o mato para não pecar. E a gente achava que aquilo agradava muito a Deus. Eu acho que Deus falava com as pessoas. Eu acho que Deus se movia lá. Mas deu tudo errado. Sabe quando a porta fecha? Contrato assinado, a empresa que ia fazer o acampamento lá cancela a chácara. Tudo deu errado. E a gente parou para ouvir a Deus, despertar a alma. Deus, o que o Senhor está falando? Não sai copiando todo mundo não, ouve a Deus. Ai, mas o outro está fazendo aqui um acampamento hypado. Vou fazer também. O outro está fazendo uma música assim, vamos fazer essa versão também. Não. Cópia muitas vezes não dá certo. Por exemplo, eu fui tentar comer pamonha em São Paulo. Fake news, gente. Fake news. É a goiana que é boa. Não dá, aquele negócio não é pamonha não, pastor. Aquilo lá é fake news. Fizeram uma cópia mal feita. Quando você sai copiando tudo, você vira uma cópia mal feita. E nós paramos e Deus, o que o Senhor quer fazer? No meio daquele acampamento de carnaval, assim, antes de fazer, Deus falou para a gente: fique na cidade,
vai aonde estão os perdidos, leva os jovens para falar de mim para eles. Nós ficamos na cidade, nasceu o movimento Reação. Nós fizemos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós começamos a levar o povo para falar de Jesus. Nós criamos samba enredo, criamos marchinha, criamos palavra que falava ao coração das pessoas. Por onde a gente passava, o povo derramava as bebidas no chão. Teve um dia que durante uma passagem de 1 hora, foram 252 conversões a Jesus. E sabe o que mais? 2013, 6 anos depois, a gente estava se preparando para evangelizar no carnaval da minha cidade. Cidade de 700 mil pessoas, várias escolas de samba, verba municipal para o carnaval acontecer, aquela coisa toda. Sai no jornal da cidade: o carnaval de São José dos Campos está cancelado. Aí eu fui ver naquele mesmo ano, Petrópolis, Teresópolis, São Luís do Maranhão. Sabe quantos carnavais cancelados nós vimos no Brasil? 305 carnavais cancelados na nossa nação. Aleluia! Nunca mais teve carnaval na nossa cidade. Vai fazer, tem 10 anos ano que vem que não tem. Sabe, quando você ouve a Deus, você vai trazer o ambiente do céu para a terra, você vai trazer a vontade de Deus para a terra. Deus está te chamando você, volte a me ouvir, volte a me sentir, volte a entender o que eu quero de você, aonde você está, naquela empresa que eu te coloquei, naquela faculdade onde eu te coloquei, na sua família, coisas novas vão nascer. Quantos estão me entendendo aqui? Faz sentido para você? Amém? Para você criar com Deus, você precisa buscar coisas novas, experiências novas com Deus. Segundo, descobrir o que faz você único. Também é uma forma de você entender como a criatividade funciona com você. Salmo 139, o salmista diz, versos 13 e 14: Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Digo isso com convicção, amém? Você foi feito de uma forma maravilhosa. Vira para a pessoa que está do seu lado. Eu não faço muito isso, mas vou fazer agora. Fala: você é incrível. Você que está solteiro, aproveita, irmão. Oportunidade do céu. Sabe? Você é lindo. Você é linda. Pronto, olha para cá. Depois você continua essa conversa. O congresso de jovens tem que ajudar para mudar o estado civil do povo, não tem? Porque vai arrumar a namorada aonde, pastor? Tem que ser aqui, não é? Eu encontrei Você tem que ver o que vai na vigília, entendeu? Tem gente que manda umas cantadas gospel até com versículo bíblico, mas é furada. E você que terminou o namoro, você tem que ficar esperto também. Que uma vez eu terminei o namoro e fiquei na fossa, mas eu devia ter feito uma festa, porque o melhor estava por vir. Aleluia! E você sabe que tem término de namoro missionário também, né? Começa a namorar, está longe da igreja, não quer saber de nada. Termina, emagrece, fica mal, vem para a igreja: Jesus, eu te amo. Término de namoro missionário, trouxe o cara de volta para a igreja, olha que benção. E tem uns que voltam para buscar outra, né? Mas aí Deus pega ele no meio do caminho. Aleluia! Descobrir o que você faz único. O que é isso? Sabe, gente, às vezes o nosso sistema educacional, os ambientes da nossa vida não valorizaram o que Deus colocou em nós. Tem uma história de uma menina chamada Gillian Line. Ela vivia em Nova York e ela foi chamada pelos pais na escola e falaram assim para ela: sua filha não aprende, sua filha não desenvolve, ela não se concentra na aula, ela tem um problema de desenvolvimento, você precisa investigar. E ali os pais, muito preocupados, pegaram a Gillian e levaram ela para um profissional. E aí esse profissional começou a fazer alguns testes com ela, e chegou um dia que ele já estava completando alguns testes, e ele fala: vamos sair da sala, falou para a mãe, vamos deixar sua filha sozinha. O médico foi para uma área onde a filha estava sozinha, mas não podia observar sua mãe e aquele profissional. Enquanto elas olhavam, ele soltou uma música na sala. Quando soltou a música, a menina começou a dançar. A mãe, muito preocupada, olhou para o médico e falou assim: o que a minha filha tem? Ele falou: nada, coloca ela numa escola de dança.
A menina foi matriculada na escola de dança. Coloca a imagem para mim, por favor. Ela se tornou a coreógrafa de Fantasma da Ópera. Ela se tornou a coreógrafa de Cats. O mundo inteiro vai para Nova York, para Broadway, para ver espetáculos como esse. Viraram filmes que o mundo inteiro assistiu. E uma habilidade que uma escola não reconheceu. E sabe, eu sinto no meu coração que tem muitas pessoas aqui que não se consideram inteligentes, mas Deus colocou uma inteligência única em você, e você é muito bom em algumas coisas que talvez aquele ambiente não reconheceu, e você vai criar coisas novas na habilidade que Deus te deu. Deus está trazendo para você, mostrando para você quem você é. Coloca a próxima imagem para mim, por favor. Tem um cientista de Harvard que criou uma teoria chamada inteligências múltiplas. Estuda isso. Ele fala sobre as inteligências interpessoal, intrapessoal, existencial, que é filosófica, corporal sinestésica, que são dos atletas. Cada inteligência é única, sabe? Explore o que Deus colocou na sua vida. Olha para cá, deixa eu te dizer algo muito sério. Não se compare, se descubra. Não se compare, se descubra. Deixa eu te dizer algo, Deus não pode abençoar quem você quer ser, porque você talvez quer ser outra pessoa. Deus só pode abençoar quem Ele te criou para ser. Ele abençoa quem você é. Sabe, quando eu comecei a evangelizar, eu achava que eu precisava ser igual o Todd White para evangelizar. Só que Deus fez ele de outro jeito, ele é extrovertido, eu não sou lá, não. Sabe, Deus fez uma história na sua vida, e é essa história que Ele quer contar para outras pessoas, e Ele vai usar você do jeito que você é, aonde você está, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então descubra como Deus te fez, quais são as habilidades. Você gosta de matemática, de exatas, você gosta de artes, você gosta, sabe, da área de cuidar de pessoas, você é mais criativo, e você vai trazer os seus dons, e você vai servir a Deus. Ministérios novos vão surgir nessa casa, ministérios novos vão surgir na igreja. Tem pessoas aqui que não vão talvez ser um pastor que vai pregar no púlpito, mas vai fazer um trabalho social lindo nessa cidade, vai fazer um trabalho que vai alcançar moradores de rua, vai cuidar de crianças. Eu me lembro aqui de um amigo que criou uma ONG para ajudar pais a adotarem crianças que são vulneráveis e que muitas vezes são abandonadas. E ali então ele está abençoando o Brasil inteiro. Deus vai usar você com a sua habilidade, e Ele vai se expressar em você de uma forma linda, nova, onde você está. Amém? Como você desperta a criatividade na sua vida? Ouse viver o desconhecido. Josué capítulo 3, versos 4 e 5. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Num caminho novo, não dá para ir de qualquer jeito. Você tem que aprender, você tem que se santificar. O povo nunca tinha passado por lá. Para você andar em novidade, para você recomeçar, você precisa ousar viver o desconhecido, pisar em lugares novos. Sabe que às vezes Deus falou para Josué: onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar como herança. Um dia nós pisamos no carnaval da cidade, o carnaval acabou, porque minoria com Deus é maioria. A gente pisou na frente de várias baladas da cidade, várias fecharam, e a gente fala de Jesus toda semana lá. Tem lugares que Deus não deu para a igreja, porque a igreja não pisou lá, não pisou no desconhecido. Isso me lembra também que nós precisamos continuar aprendendo. Uma vez, eu fiz uma conferência em 2014, eu chamei Dr. Russell Shedd. Quantos conheceram o Dr. Russell Shedd aqui? Primeira vez que eu li a Bíblia, eu ia estudando a Bíblia para a Universidade Federal de Goiás, todo dia, lendo a Bíblia comentada pelo Dr. Russell Shedd, um grande teólogo. E ele chegou naquele ambiente, ele tinha 84 anos de idade, ele começou a pregar para a nossa juventude numa conferência.
Estava lá o Lucinho, o Theo, as bandas que estavam fazendo sucesso no Brasil. E o Dr. Rousseau Shedd, aos seus 84 anos de idade, estava lá também pregando. Ele continuava relevante. E ele chegou naquele culto e aquele som alto. Ele virou para mim e falou assim: irmão, ele é americano, né? Isso é um culto ou é uma festa? Eu falei: é os dois. E ele dizia, eu olhava para ele e eu pensava, ele não precisa mais ir em lugar novo, ele está indo. Ele olhou para mim e falou: qual livro você não tem que eu escrevi? Eu falei: esse, ele falou: é seu de presente. Estava investindo em gente nova. Aí ele pregou 1h20, ninguém saiu. 30 minutos depois de bate-papo, e ele falando e todo mundo uau. Eu falei: qual que é o segredo para continuar relevante? Qual que é o segredo para continuar se renovando, recomeçando, de forma que você continua relevante para as novas gerações? Sabe o que ele falou para mim? Irmão, eu ainda estou aprendendo. Tem gente que tem 20 anos de idade e acha que já sabe tudo. Não pode ensinar nada para ele. Fica bravo. Só porque ele sabe mexer nos aplicativos do celular, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Pai dele não pode falar, pastor não pode falar. Mas o Dr. Rousseau Shedd, aos 84 anos, ele ainda sabia que ele podia aprender. Ele escreveu sobre escatologia de um jeito que assim poucas pessoas escreveram. E eu fiz uma pergunta para ele escatológica, ele: irmão, a verdade mesmo nós vamos saber no céu. Mas tudo me leva a entender que é assim, assim, assim. Mas eu posso estar errado. Tem gente que acha que sabe tudo, que ele vai já criar uma confusão nas redes sociais, entendeu? Mas ele era humilde, ele continuava aprendendo. Querido, continue aprendendo. Aleluia. Quantos tem menos de 30 anos de idade aqui? Levanta a mão. Desculpa, gente, eu já tenho 39, tá? Você se sentiu velho agora, eu estou junto com você. Você que é novo, presta atenção nisso aqui. Você pode estudar onde você quiser. As fronteiras do mundo diminuíram. Você tem chance, talvez. Você vai para outro lugar do mundo estudar. Você vai trabalhar na sua casa com tecnologia em países da Europa, do Canadá, dos Estados Unidos. Você vai trabalhar para, sabe, a empresa lá no Japão e você aqui, ou você lá, não sei. E lá você vai ser enviado, e lá você vai plantar uma igreja. Mas só que para isso você precisa aprender o inglês. Você precisa estudar. Você precisa aprender coisas novas. Você precisa se relacionar com gente nova. Continue aprendendo. Você que tem mais de 30, sabe, o nosso mundo mudou, e nós temos novas oportunidades, e nós podemos aprender, continuar se renovando, continuar se reinventando. Não pare de desconstruir e construir de novo, assim como o povo de Deus desmontava a tenda e montava de novo, porque a nuvem tinha se movido. Às vezes Deus se moveu e você ficou. É a hora de você desmontar a tenda e ir, e montar de novo, e aprender de novo, e recomeçar, e tentar. É tempo de Deus fazer coisas novas. Não fique para trás, continue. Aleluia, aleluia, aleluia. É bom pregar no ambiente pentecostal. Aleluia, aleluia. Xaralamanasore calabaxô. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo. O que é você ativar a criatividade na sua vida? É você valorizar cada pessoa e cada contexto. Lucas 9, 53, 55. O povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Os discípulos tinham poder, gente. Eles falam com tanta convicção: quer que a gente mande descer fogo agora ou daqui 5 minutos? Eles já viram a imagem no YouTube, lacrou, mitou.
Quebrou a internet, a gente vai ficar famoso agora. Filma aí, Pedro, que você vai ver. Porque se não filmou e não postou, não aconteceu, né? E eles parecem que sabiam sobre o poder de Deus. Fica parecendo que Jesus fez uma escola de Harry Potter, né? Para ensinar o poder. Aí, eles receberam sim o dom de Deus, eles receberam sim, foram ensinados por Jesus, mas na hora de serem usados por Deus, eles queriam destruir as pessoas, eles queriam combater quem discordava, eles queriam neutralizar quem discordava deles. Aí Jesus fala: vocês não entenderam que de espírito vocês fazem parte. Eu vim para salvar os homens e não para destruí-los. Quantos querem ser usados em curas, sinais e milagres aqui? Quantos querem profetizar? Quantos querem ganhar muito dinheiro para abençoar o reino de Deus? Quantos querem aconselhar reis, CEOs, governadores e presidentes ao redor do mundo? Amém, que você seja muito usado por Deus e que você entenda que o poder de Deus não é para se exibir, que o poder de Deus não é em causa própria, que o poder de Deus é para servir e amar as pessoas, é para salvar as pessoas, é para trazê-las para perto do amor de Deus. É por isso que Jesus fala, por isso que a carta aos Hebreus fala que nós temos que nos importar tanto com as pessoas. Que ele, lá em Hebreus 13, visite os presos como se estivessem presos com eles. Comece a pensar nas pessoas de uma forma diferente. Sabe o que vai acontecer? Ideias novas surgirão. Sabe, o poder de Deus virá sobre a sua vida, vai se manifestar, e você vai ter novas ideias para servir e amar as pessoas. E por último, ativar a criatividade na sua vida é você aumentar a intimidade com o Criador. 1 Reis 10, versos 4 e 5. Ficou como fora de si, vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Uma rainha muito poderosa, atravessa o mundo, vai até Salomão. Ela que conhecia da ciência do mundo, ela que conhecia da sabedoria do mundo, ela que tinha poder, que tinha recurso financeiro, que tinha exércitos, que tinha iguarias caras. Ela olha para Salomão e ela fica como que fora de si, ela fica sem fôlego, vendo a casa que edificara. O que ela viu? Casa que edificara, arquitetura. O que ela viu? A comida de sua mesa, arte culinária. O lugar dos seus oficiais, design de interiores. O serviço dos seus criados, o serviço de qualidade, empreendedorismo. Os trajes deles, design de moda. O holocausto que oferecia na casa do Senhor. Eles não serviam a Deus de qualquer jeito, eles tinham roupas, eles tinham uma forma, eles pensavam tudo com excelência. E ela parou e olhou e falou assim: eu estou diante de algo muito único. O que aconteceu aqui? E ela fala: Salomão, me falaram de você, mas você é muito mais sábio do que me falaram. Quando eu olho para esse texto, sabe o que Deus fala comigo? Está na hora do mundo ficar sem fôlego de novo diante da presença de Deus. Está na hora dos CEOs procurar os pastores e falarem: eu preciso dessa sabedoria do céu, eu preciso aprender a palavra de Deus, me ensina, eu quero aprender a liderança de Jesus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser dessa igreja, eu quero orar para o Deus que vocês oram. Foi isso que a rainha de Sabá fez. Ela reconheceu que o que estava ali, o dom de Deus, era muito maior do que qualquer coisa que o mundo poderia oferecer. Sabe, quanto mais intimidade com o Criador, mais novidade, mais Deus vai se revelar por meio de você. Eu sinto no meu coração, Deus está trazendo para você hoje uma mente explosivamente criativa. Se santifica, se prepare, coloca a sua vida no lugar, seja aprovado por Deus. Você está passando pelo sofrimento, permaneça firme, Deus vai honrar você, Deus vai começar a dar ideias, Deus vai começar a dar insights, ideias de negócios, Deus vai começar a dar ideias de ministérios, Deus vai começar a trazer soluções para problemas muito grandes da sociedade, e você vai prosperar, você vai ser muito usado por Deus. Sir Ken Robson, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: o problema para a maioria das pessoas não é que elas sonharam alto demais e fracassaram,
é que elas sonharam baixo demais e tiveram sucesso. Hoje é dia de Deus alargar os seus sonhos. Eu não estou tirando isso da minha cabeça não, queridos. Leia João 14:12. Jesus está indo para o Pai. Ele está preparando os seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus em 2022? E Ele fala: se vocês crerem em mim, farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras ainda maiores. Deus está te convidando para o inédito. Sabe qual que é a minha oração? Tem a oração do faz de novo. Eu não estou dizendo que ela é errada, mas eu sei que Deus nunca fez um milagre igual na história. Olha pelos milagres da Bíblia, são todos diferentes. Os discípulos queriam repetir os milagres de Elias e Eliseu. Manda descer fogo do céu, levar um toco de Jesus. Ele faz diferente, porque Ele não despreza quem você é, a sua personalidade, a sua identidade. A minha oração hoje é: faz o novo, Senhor. Faz o novo nesse lugar. Faz o novo nessa juventude. Faz o novo nessa geração. Faz o novo, faz o novo. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu queria que você se posicionasse. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você. Eu quero declarar um mover do Espírito Santo na sua vida. Eu creio, Deus está ativando você. Deus está chamando você para a intimidade com Ele. Queridos, preste atenção aqui. Nós conhecemos a história de um grande avivalista chamado Jonathan Edwards, o autor do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Além dele ser um grande avivalista, além dele ser um grande pregador, além dele ser um homem de Deus que despertou o mundo para buscar a Deus com intensidade, além de ter vivenciado muitas curas, sinais e milagres, sabe o que aconteceu com esse homem? E eu sinto de orar por você aqui hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer se manifestar em mais áreas da sua vida que você tem buscado. Jonathan Edwards, aos 13 anos, ele entrou em Yale, uma das maiores universidades do mundo, 13 anos de idade. Ele foi o primeiro reitor de uma faculdade da Ivy League, que são consideradas as maiores faculdades do mundo. Ele foi o primeiro reitor de Princeton. No começo do século 20, uma lista das pessoas mais influentes, os pensadores mais influentes da história dos Estados Unidos, que impactaram o mundo, tinha dois grandes americanos, Benjamin Franklin e Jonathan Edwards, o professor, o reitor norte-americano. Um homem muito admirador da sua história começou a pesquisar sobre a sua descendência. Fala comigo, o que Deus está fazendo no Brasil não cabe em uma só geração. Aleluia. Pesquisaram a descendência do Jonathan Edwards. Encontraram 1.394 pessoas. Dentre elas, 13 reitores de universidades. Entre elas, quase 70 professores. Dentre elas, muitos empreendedores bem-sucedidos, mais de 10 senadores. Porque aquele homem, ele foi a expressão de Deus nessa terra, com os valores do céu, cheio do Espírito Santo, pregador da santa palavra de Deus. Você foi chamado, ei, você que está lutando em ter um namoro santo, você que está lutando, às vezes sendo convidado para um lucro desonesto, você que está lutando para deixar as drogas, você que está lutando, você começou a andar com Deus, mas seus amigos te chamam. Sabe o que eu tenho para falar para você hoje? Vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Ele. Não tem nada nesse mundo que é tão poderoso, tão lindo, tão grandioso, do que aquilo que Ele pode fazer por meio de você. Juventude dessa geração, não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Sabe, esse evento aqui, o mais importante não é o evento que aconteceu, é o compromisso que foi gerado no evento que aconteceu. O mais importante é o quanto você vai se comprometer com Deus aqui hoje. Deus quer fazer grandes coisas com você. Ele disse: farão obras maiores do que as que eu fiz.
Deus quer fazer obras maiores por meio de você. Quantos querem dizer sim ao inédito de Deus? Sabe, eu sinto no meu coração de fazer um apelo aqui hoje. Você que quer, sabe, talvez você está cansado. Você precisa mesmo de um grande recomeço, um novo compromisso com Deus. Você precisa, talvez, ativar sua carreira profissional. Você precisa alinhar sua vida, as coisas estão meio desalinhadas. E você precisa de uma ideia, você precisa aprender coisas novas. Deus quer trazer uma mente nova para você. Deus quer contar para você os seus segredos, os segredos que Ele tem para você. Se você acredita no convite do inédito de Deus, se você quer viver novidade com Deus, se você está dizendo sim para Ele, saia do seu lugar agora, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero declarar um mover de Deus novo na sua história. Eu quero declarar, é um tempo novo. Você vai ser cheio do Espírito Santo para ser a expressão que Ele quer de você na sociedade. Aleluias, aleluias. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem Espírito Santo de Deus sobre essa geração. Rei Osora Halamassure Calabachou, Ei desire Halamanacere Heremechou, Requesore Halamanacire Ha. Vem Espírito Santo, Espírito Santo, tudo aquilo que atrapalha o compromisso com o Senhor, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Que caia por terra hoje em nome de Jesus. Você que ficou em dúvida, você que ficou machucado ao longo da jornada, você que ficou se perguntando, vale a pena? Esse é um dia de recomeço. Esse é o dia de escrever a história com Deus nessa geração. Esse é o dia de ouvir o chamado que Ele tem para você. Você não vai sair copiando, você vai ouvir o que Ele tem para você. E Ele tem novidade, Ele tem novos planos, novas ideias para te dar. Aleluia, 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 aleluia. Você que está aqui à frente renovando seu compromisso com Deus, você que está nesse lugar, quantos foram chamados para o empreendedorismo? Levanta a sua mão. Quantos foram chamados para empreender? Fique com as suas mãos levantadas. Espírito Santo de Deus, eu declaro ousadia, eu declaro planos que prosperam, eu declaro, Pai, plano de negócios, onde o reino de Deus é prioridade. Eu declaro aqui, Pai, convicções aprofundadas. Eu declaro aqui, Pai, ideias que nasceram no seu coração. Eu declaro aqui, Senhor, por meio deles o Evangelho será pregado em novas cidades, em novas culturas, por meio dos recursos que se multiplicarão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto um chamado tão poderoso, um lugar tão estratégico, que é a área da educação. Eu queria perguntar, você que é do empreendedorismo, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe. Você que é da área de educação, você que sonha em ser um professor, você que é um professor, você que é um pesquisador, você que quer uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, você que quer representar Deus num lugar, muitas vezes onde Ele não pode ser mencionado, e você não vai reclamar desse ambiente. Sabe por que você fica indignado? Porque esse é o seu chamado. A sua indignação revela o seu chamado. E se você tem um chamado para educação, levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto. Professor, educador, pedagogo, você que vai ser mestre, doutor, carreira acadêmica, pesquisa, Espírito Santo de Deus, aqui estão mestres que serão cheios do Espírito Santo. Aqui estão aquelas mentes iluminadas, brilhantes, aqueles que vão dentro de uma sala de aula fortalecer, ó Deus, os ensinos do reino de Deus. Aqueles que vão formar homens e mulheres, que vão ser aqueles que serão pessoas transformadas, pessoas de caráter. Deus, eu declaro, Pai, inovação na aprendizagem, criatividade no ensino, criatividade para te representar aonde as portas estão fechadas, aonde muitas vezes as pessoas estão frustradas. O reino de Deus vai entrar nos lugares mais seguros, mais escuros dessa sociedade, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia,
aleluia. As portas do inferno não prevalecerão, aleluia. Abaixa a sua mão. Onde estão os artistas, os compositores, os cantores, os poetas? Onde estão aqueles que vão escrever filmes? Onde estão aqueles que são sensíveis? Porque tem uma percepção muito profunda das realidades. Muitas vezes você fica tão triste, tão decepcionado. Deus chamou você. Deus chamou você com a sua criatividade, com a sua arte. Onde estão os artistas? Deixa eu ver você. Onde estão compositores, músicos, aqueles que terão grandes ideias? Levanta a sua mão, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam cheios da inspiração do céu. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Assim como o Senhor encheu Bezalel de plena capacidade artística para a construção do templo, eu declaro, Pai, eles estão sendo cheios de plena capacitação artística. Aleluia, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção do céu. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Onde estão os juristas? Onde estão os concurseiros? Onde estão aqueles que vão prestar os concursos públicos? Não simplesmente para uma vida confortável. Você vai ser usado por Deus para transformar a nossa nação. Pode levantar sua mão. Enche do Teu Espírito Santo, Pai. Enche de capacitação do alto. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mais sobre eles, Pai. Mais sobre eles, Senhor, mais sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus. E Senhor, eu oro também por todos da área de saúde. Eu oro, Pai, por todos, Pai, das diversas áreas da ciência. Deus, os cientistas, Pai, os políticos. Deus, aqueles que vão atuar no legislativo e no executivo. Deus, homens que vão ter um coração aprovado por Deus. Homens de caráter, Pai. Homens e mulheres que farão a diferença e que serão capacitados para gerar sociedade mais justa e abençoada pelo Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.